Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre os impactos das fake news no Brasil. A gente vai trazer o tema de forma geral e depois ele introduzido na redação. Como a gente escreveria uma boa redação se esse fosse o tema? A nossa equipe é formada por mim, o Érgila, Abner, Áquila, Ítalo, Lavínia, Letícia Lucena, Lívia e Wesley. Para começarmos a entender o tema que nos foi dado, a gente vai entender primeiramente o que significa ou o que são as fake news. Bom, vem do inglês, fake significa falsa ou falso, e news notícia. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e a data é do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. O que significa fake news? A internet possibilita que as notícias se espalhem a velocidade cada vez mais rápida, e as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente tem centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos checar de onde surgiu aquela notícia. E não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdade, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e usado para referir-se às falsas informações divulgadas principalmente em redes sociais. Circulam pelas redes sociais vídeos, fotos e textos que atribuem ao candidato Fernando Haddad do PT do ano de 2018 a criação de um kit gay para crianças de 6 anos. Kit gay era um projeto de escola sem homofobia que, por sua vez, estava dentro do programa Brasil Sem Homofobia do governo federal de 2004. Parte dos posts diz ainda que o livro Aparelho Sexual e CIA foi adotado em programas governamentais enquanto Haddad ocupou o cargo de ministro da Educação entre 2005 e 2012. Em agosto, em entrevista com o Jornal Nacional da TV Globo, o presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que o livro Aparelho Sexual e CIA estava dentro do material do programa. A declaração foi checada e concluiu-se que a afirmação é fake. Circulando nas redes sociais uma imagem que a candidata a vice-presidente Manuela Dávila, do PCdoB do ano 2018, aparece com a camiseta escrita Jesus é travesti. Manuela é candidata da chapa de Fernando Haddad do PT e a mesma afirma que a fotografia é fake. Ela publicou no seu Twitter sobre o assunto e postou a imagem falsa ao lado da imagem original, onde a original estava escrita Rebele-se. E a mesma comentou embaixo: prestem atenção, mentiras não passarão. Nos ajudem a compartilhar a verdade. Tendo uma grande repercussão nas redes sociais e em aplicativos, um post afirma que um projeto de lei torna-se a pedofilia um ato legal e que o sexo com criança a partir de 12 anos deixaria de ser crime. O cartaz faz referência à campanha do PT à presidência, Fernando Haddad, onde o mesmo afirma que a montagem é fake. A pedofilia é definida como um distúrbio caracterizado pela atração sexual por crianças. Não é tipificada como um crime, e sim relações sexuais com menores de 14 anos, independentemente do consentimento. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece penas para quem produz, divulga ou armazena materiais pornográficos infantis. Abuso e exploração sexual de menores também são crimes. O que o novo Código Penal ele pode alterar é a idade máxima para que o menor seja considerado vulnerável. Se o projeto for aprovado como está escrito, essa idade diminuirá de 14 para 12 anos. Como funcionam as fake news? A produção e veiculação de fake news constitui um verdadeiro mercado, conforme mostra o especial do jornal Brasiliense.
Esse universo é alimentado por pessoas de grande influência, geralmente políticos entre campanhas eleitorais, que contratam equipes especializadas nesse conteúdo viral. Essas equipes podem ser compostas por jornalistas, publicitários, profissionais de marketing, profissionais da área de tecnologia e até mesmo policiais, que garantem a segurança da sede e dos equipamentos utilizados. Alguns produtores de fake news compram ilegalmente os endereços de e-mail e números de telefone celular de milhões de pessoas para disparar o conteúdo falso. Existe a preferência de contato de líderes religiosos ou de movimentos políticos, já que eles passam os seus seguidores e pedem que a informação seja compartilhada. Nas redes sociais são criados perfis falsos, com fotos das pessoas e publicações diárias, que começam a interagir com outras pessoas para dar veracidade. Depois os perfis começam a espalhar notícias falsas e vídeos de sites falsos e incentivam seus contatos a fazerem o mesmo. Os sites que contêm fake news, em sua maioria, também são parte da estratégia das equipes especializadas nesse serviço. Os responsáveis pelas informações virais compram domínios da página e adotam uma identidade visual semelhante à do alvo. Por político, por exemplo. Começam as publicações por vezes verdadeiras e assim atraem seu público. Com o ganho de relevância no site de busca, os produtores de fake news passam a publicar informações falsas, como se fossem reais. Notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que as verdadeiras. No Brasil, a plataforma onde as pessoas têm mais preocupação com a fake news é o WhatsApp. 80% dos brasileiros estão preocupados com a disseminação de notícias falsas na internet. A porcentagem registrada é bem maior que a média mundial. E isso pode ser muito ruim em momentos como o atual, em que a informação de qualidade ficou mais valiosa em meio a uma pandemia de coronavírus. Repertórios. Bom, aqui a gente tem alguns repertórios que poderiam ser facilmente usados se o tema da redação fosse os impactos das fake news no Brasil. É claro que eles não são os únicos, é apenas uma parcela dentre os inúmeros existentes, mas que iriam servir de grande ajuda a caso a gente esquecesse de algum ou não tivesse tendo certeza que aquele ali poderia ser usado para aquele tema. Então vamos lá. Um dos que poderia ser usado é o conceito de fake news. A gente poderia iniciar a redação exemplificando o que são essas fake news. Outro, a origem do nome fake news. A gente sabe que esse nome não tem origem brasileira, então seria legal trazer a origem desse nome e associar com tudo que se passa, por que ele surgiu naquele lugar, em qual contexto. A gente poderia trazer uma fake news específica, como as que foram citadas aqui, né, um caso só. A gente poderia trazer a ascensão do comércio digital. Sabemos que desde que esse comércio digital, né, ficou em alta, as pessoas querem a cada dia mais seguidores, as pessoas querem um público e muitas vezes elas trazem essas fake news para conseguir esse público, esses seguidores com notícias falsas, e isso pode ser utilizado também como introdução para essas fake news. Ah, como assim? Desde a ascensão do comércio digital, as pessoas passaram, não sei o que, ou seja, você vai complementando, as pessoas passaram a procurar um público maior e por não conseguir muitas vezes eles de forma natural ou com seu próprio conteúdo, eles utilizam de notícias falsas para atraí-los. A gente pode falar também do individualismo intensificado pelo capitalismo, aí já entraria também a Guerra Fria, né? Desde o final da Guerra Fria, o capitalismo está dominando o mundo e desde então também as pessoas tornaram-se mais individualistas, mais individuais, não se preocupam com o próximo. Isso também seria uma boa introdução para esse tema, uma vez que esse individualismo faz com que elas não se preocupem em espalhar notícias falsas sobre as outras pessoas, mesmo sabendo que isso traria alguns prejuízos. Outro tópico a ser abordado aí seria a escravidão. Nossa, mas como é que eu vou usar escravidão em fake news? Durante essa época de escravidão, os escravos eles sofriam bastante com notícias falsas. Eram muitas coisas que eram inventadas, né, e tidas como reais, que eles acabavam acreditando e não faziam aquilo por medo. Um exemplo clássico é a manga com leite, né? Os donos de escravo diziam que as pessoas que comiam manga e tomavam leite, né, elas morriam. Não podia fazer isso de forma alguma, ou seja, uma notícia falsa que era amplamente espalhada e que até os dias atuais tem forma, né? Muitas pessoas ainda acreditam nisso e
algumas até têm provas consistentes que isso acontece. E isso é algo, uma notícia falsa inventada desde a época da escravidão. Os indígenas também sofreram bastante com essas notícias, com essas coisas que não eram reais, mas que eles utilizavam como forma de repreender, de reprimir aquelas pessoas submissas a eles naquele momento. A terceira revolução industrial também é algo a ser citado, né? Desde que a internet aí chegou ao seu ponto mais alto, né? Quando a gente usa a internet para tudo. Então ela inicia esse pico aí na terceira revolução industrial, né? Que é quando a internet fica em ascensão, quando a internet vai surgindo como algo extremamente importante e desde então as fake news também passam a ser espalhadas de forma mais rápida. Então isso é algo também a ser levado em consideração dentro desse tema. E a globalização, né? Acho que dá para usar globalização em quase todos os temas, porque a globalização ela acelerou o mundo, ela unificou o mundo, ela transformou o mundo em uma aldeia global. Então tudo isso unificou mais as pessoas em um espaço menor e um espaço também de tempo mais curto. As informações chegam muito rápido, as informações chegam em grande quantidade e nem sempre elas são verdadeiras. Então, a globalização é também algo a ser introduzido dentro dos impactos das fake news no Brasil e também no mundo. Fake news, causas e consequências. Bom, uma das causas bem interessantes para citar aí como argumento para essas fake news seria o pouco monitoramento nas diretrizes das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais elas têm inúmeras diretrizes e aqueles documentos gigantescos que quando a gente está entrando no aplicativo que a gente tem que dizer que leu e concordou, que a gente muitas vezes nem lê, né? Mas deveríamos. Lá fala muito sobre privacidade, muito sobre segurança, fala demais sobre essas notícias falsas, sobre a veracidade das informações, mas isso não é monitorado frequentemente, eu diria até que teria que ser diariamente. Isso não é tão monitorado como as diretrizes afirmam que é. Então, tem que ter um monitoramento maior aí. Então, isso seria uma das causas das fake news. A distorção dos conceitos liberdade de opinião e verdade. Muitas pessoas confundem a opinião do outro como uma verdade, né? E muitas pessoas fazem com que os outros acreditem que a sua opinião é a verdade absoluta. E isso é que faz com que as fake news se espalhem tão rapidamente e as pessoas acreditem tanto nelas. Porque o problema não é só se espalhar, é que as pessoas passam a acreditar nela e por acreditarem repassam. Mas muitas vezes aquilo não passa de uma simples opinião de alguém que foi tida como uma verdade absoluta. Outra causa das fake news são estratégias de marketing. Como eu havia falado para vocês, a expansão, né, do comércio digital, ele fez com que essas pessoas quisessem a cada dia mais seguidores, a cada dia mais um público. E muitas vezes eles utilizam das fake news como uma estratégia para atrair essas pessoas para a sua rede social que ele está trabalhando e para tornar deles um público, para fazer deles um público. E outra causa seria o intuito de prejudicar alguém, né? A falta da empatia, a falta da humanidade, realmente só quer destruir a imagem de alguém, quer prejudicar. Isso acontece muito na política, quando você quer destruir a imagem de algum candidato, utiliza-se essas fake news. Inclusive, na política de 2018, existiram inúmeras, gigantescas quadros tiveram que ser criados para combater essas fake news dos próprios candidatos. E isso acontece bastante com o intuito de prejudicar, para que as pessoas acreditem no que eles estão dizendo e deixem de votar em determinado candidato, de acreditar nas propostas, enfim. As consequências disso, né, que também podem ser usadas aí no nosso desenvolvimento para complementar o nosso argumento, é a disseminação cada vez maior dessas fake news, ou seja, elas tomam uma amplitude gigantesca. A alienação, porque as pessoas passam a acreditar demais nisso e têm ela como uma verdade, que se alguém for dissolver isso, Ave Maria, é um muito danado. A gente tem a destruição da imagem de algumas pessoas, né? As pessoas ficam com suas imagens destruídas, mesmo após a fake news ter sido provada ao contrário, porque ainda tem gente que vai acreditar na fake news e não na verdade. E danos psicológicos, né? Imagina aí um monte de mentiras sendo espalhadas sobre você, você acaba absorvendo aquilo e isso traz danos maiores, principalmente ao seu psicológico. E como resolver as fake news? As redes sociais e outras empresas precisam detectar formas de inibir a propagação dessas notícias. Por isso é importante a gente ter um monitoramento maior nas nossas redes sociais. E também é importante os órgãos públicos precisam fiscalizar e punir os responsáveis pelas fake news. E em virtude dos fatos
levantados, o Ministério da Saúde, junto com o núcleo gestor e professores, fazer campanhas de combate à fake news nas escolas. E sempre expor os selos da verdade em todas as publicações oficiais. Vemos que todos precisam ajudar para que possamos acabar com as fake news. E como você pode ajudar? Considere sempre a fonte, verifique direitinho quem foi que postou e olhe sempre se é preconceito ou se é alguma piada. Também busque ler mais e verifique sempre o autor e também consulte especialistas. E agora vamos de dica. A gente tem uma dica bem interessante para vocês, que é muito utilizada, né? Ângela até já repassou para a gente, que é o plano de texto. E eu coloquei aqui no slide ele de forma escrita, entre aspas, nesse papel digital. A gente tem aí o repertório 1, né, que seria aquele repertório que você utilizaria para introduzir o seu texto. Pode ser qualquer um daqueles que foram citados acima no slide de repertórios. A gente teria a problemática, que seria o que você problematizar o tema, que já é um problema, né? Você vai trazer esse problema para dentro do seu texto, vai trazer ele como algo que precisa de uma solução. A gente aí vai iniciar o argumento 1, que pode ser qualquer uma daquelas causas que foram citadas acima, mais um repertório que complemente, que dê ideia, né, que se direcione à causa que você utilizou. Pode ser também qualquer um daqueles que a gente utilizou lá em cima, desde que ele esteja de acordo com o seu argumento, é claro. E o argumento 2, mais um repertório. Outra causa, mais algum repertório que se encaixe nela. Você faz isso antes do seu texto. Digamos que a gente dedique 30 minutinhos do nosso tempo para essa parte. Isso agiliza bastante a construção da nossa redação e é uma excelente dica. E essas fake news aí, né, a todo vapor, como a gente pode ajudar para que elas não se disseminem assim de uma forma tão ampla como está acontecendo? Antes de compartilhar qualquer notícia, considere a fonte. Essa fonte é realmente confiável? Leia mais sobre esse assunto em outras fontes, em outros sites. Verifique quem escreveu, verifique o autor, se a pessoa é confiável, se não está envolvida já em outras fake news. É preconceito? É alguma coisa que está machucando o outro? É algum crime? Não compartilhe. Isso é uma piada? Isso é só a opinião do meu amigo? Ou é realmente uma verdade? E consulte especialistas do assunto, né? Procure saber se realmente é verdade antes de espalhar uma notícia. Com comportamentos como esse, as fake news elas serão reduzidas em um nível absurdo e a gente vai ter mais notícia verdadeira ao invés de falsa. E por fim, mais uma dica, né? Não espalhe notícias falsas. Fake não é fato. Comece a fazer sua parte hoje. Vamos aí fazer nossa parte para que essas notícias elas sejam cada vez menores em termos de expansão, né? Em termos de se espalhar aí e que a gente possa ver a veracidade, tomar conta das nossas notícias. Muito obrigada pela atenção de vocês e esperamos de todo o coração que tenham gostado.